Então, bom dia, realmente é um prazer estar aqui retomando as reuniões do Departamento de Tocoginecologia. Eu sou atualmente, né, a chefe de departamento, e essa atividade das nossas reuniões semanais, às quintas-feiras, às 10h30, elas vêm de muitos anos, elas são muito importantes, e agora nós estamos retomando, né, com esse nosso novo normal. E então, para a nossa primeira reunião, né, para a nossa estreia, nós trouxemos aqui a professora Lúcia Helena Costa Paiva, professora titular da área de ginecologia, né, do nosso departamento, e ela vai falar sobre menopausas, que é a sua especialidade, e junto com ela vai estar a doutora Ana Valéria Gueldin Moraes, que é ginecologista e aluna do nosso programa de pós-graduação e que trabalha também dentro da área da menopausa. Eu espero que vocês tenham uma ótima reunião. Nossa reunião ela vai ter um tempo de questionamentos 15 minutos após, mas que serão feitos todos por chat. Então, todas as questões que vocês tiverem, vocês, por favor, mandem no chat, a Ana vai auxiliar a professora Lúcia, e essas questões vão ser respondidas em torno de uns 15 minutos, né, por 15 minutos após o término da reunião. Eu espero que vocês todos aproveitem muito a reunião e que dê tudo certo nessa nossa primeira tentativa de fazer essas reuniões online. Muito obrigada, professora Lúcia, muito obrigada, Ana, é um prazer enorme ter vocês aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Fernanda. Eu também, bom dia a todos, inicialmente, bom dia, Fernanda, bom dia, Ana. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para essa nossa primeira reunião. Quero parabenizar o departamento por essa iniciativa. Na verdade, eu acho que tem um alcance até muito maior, né, Fernanda? Porque várias pessoas que normalmente não participam da reunião do departamento vieram dizer, olha, eu recebi a informação, eu vou participar, então, parabenizo o departamento pela iniciativa. Bem, nós vamos falar hoje, então, sobre as recomendações sobre exercícios físicos, suplementação de cálcio e vitamina D em mulheres climatéricas. E esse é um tema extremamente importante, porque com o aumento da expectativa de vida que vem ocorrendo nos últimos anos, tem havido também um aumento das doenças próprias dessa faixa etária, e entre elas, uma delas é a osteoporose. Então, a osteoporose hoje ela afeta cerca de 30% das mulheres aí acima dos 50 anos de idade, e investir, então, nessas questões preventivas é de fundamental importância para a gente diminuir o risco da doença aí no futuro. Lembrando um pouquinho, só um minuto, não é aqui que eu faço? Tá certo. Bom, só lembrando um pouquinho, né, a massa óssea, ela muda em função da idade, e existem alguns momentos que é de extrema importância que a gente atue preventivamente, otimizando esse pico de massa óssea. Por exemplo, deixa eu colocar um laser aqui na apresentação. Na infância, então aqui, na infância e na adolescência, esse é um período onde você tem um aumento importante da massa óssea, não só pelo crescimento, né, de estatura, mas também aquisição mesmo de massa óssea. Então, medidas como exercício, uma nutrição adequada são extremamente importantes. Outro momento muito importante, pelo menos para nós como ginecologistas, e que a gente não pode se esquecer, é que aqui na puberdade se pode ver que tem um ganho também muito rápido, acentuado de massa óssea. Isso acontece principalmente nos primeiros 3 anos depois da menarca. Então, otimizar isso é extremamente importante. E cuidados também para não ter evitar algum procedimento que possa interferir negativamente com a massa óssea. Por exemplo, deixar uma paciente muito tempo em amenorreia nesse período, por qualquer que seja o motivo, se for possível corrigir essas questões, é de extrema importância. A questão de contraceptivos, Depo-Provera, por exemplo, por tempo prolongado, ele deixa a paciente um pouco estrogênica, existem estudos mostrando que pode comprometer um pouco a massa óssea no futuro, muito embora por um uso prolongado. Então,
Então, se você tiver uma outra boa opção contraceptiva, mesmo que seja um LARC, talvez seja uma melhor opção. Então, essas questões a gente precisa tomar cuidado para não prejudicar essa aquisição de massa óssea. Bem, a massa óssea, ela continua a subir até por volta dos 20, 30 anos de idade, quando a mulher atinge, então, seu pico de massa óssea. A partir daí, fica por um período estável, e depois vai haver uma perda natural que se inicia aqui com o hipoestrogenismo da menopausa. Dependendo da poupança de osso que ela fez, talvez ela atinja ou não o limiar para fraturas aqui na idade mais avançada. Então, o que a gente precisa fazer é otimizar ao máximo o ganho de massa óssea e minimizar, então, dentro do possível, os fatores que possam provocar uma perda maior de massa óssea. Falando da questão de prevenção e otimização, eu acho que o primeiro aspecto importante está relacionado ao cálcio. O cálcio, ele é um nutriente fundamental aí, que tem uma participação muito importante no metabolismo ósseo, e a gente, então, vai ver um pouquinho sobre a questão do cálcio. Embora ele seja extremamente importante, esse estudo, que é o estudo Brazos, é o maior estudo brasileiro que nós temos do ponto de vista populacional sobre a osteoporose, ele mostra que o consumo diário de cálcio e de vitamina D na nossa população, ele é muito baixo, né? Esse estudo, ele foi feito pelo professor Marcelo Pinheiro, da Unifesp. Ele avaliou aí mais de 2.000 pessoas acima dos 40 anos de idade e observou que o consumo de cálcio e vitamina D, se vocês observarem aqui, é em torno de 400 miligramas por dia, umas 100 unidades de vitamina D, isso em todas as regiões do nosso país, o que está muito abaixo do esperado ou do recomendado para essa faixa etária. E por que o cálcio é importante? Ele é extremamente importante porque ele tem um papel fundamental aqui na fisiopatologia do osso, né? Quando a gente ingere, então, o cálcio, ele é absorvido a nível intestinal, esse cálcio absorvido, ele vai, então, ser aqui incorporado no esqueleto. O esqueleto é o nosso principal depósito, né? Nossas reservas de cálcio, 99% delas estão aí estocadas no esqueleto, e por ação do paratormônio, ele atua aqui reabsorvendo o osso, recebendo o cálcio, né, dos ossos. Isso faz com que a calcemia se mantenha adequada e o osso vá se renovando constantemente. Este cálcio sérico, então, ele passa por rim, excretado, parte dele, né, através da excreção renal, e parte, então, vai ser transformado em, vai sofrer a ação da 1,25 hidroxivitamina D, que aumenta a reabsorção intestinal de cálcio e assim por diante. Então, o que a gente precisa é assim, você vê que é um balanço, né, muito tênue, as coisas, elas funcionam muito orquestradamente, então, é importante, dentro do possível, fornecer todo esse aporte de cálcio necessário para manter, então, essas funções. Quais são as necessidades, as recomendações em relação à ingestão diária de cálcio? Esses são dados do Instituto de Medicina americano, e também eles são aí confirmados pela IOF, que é a Sociedade Internacional aí de Menopausa. Então, essas necessidades seriam, assim, já o lactante, então as crianças bem pequenas, elas têm uma necessidade de em torno de mais ou menos 400 miligramas, crianças já entre 4 e 10 anos de idade, em torno de 600 miligramas de cálcio por dia, mas existem estudos feitos em escolas em São Paulo, também estudos, né, com base populacional, mostrando que a ingestão de cálcio entre os nossos crianças em idade escolar é em torno de máximo 400 miligramas por dia. Então, parece também, né, que a ingestão nessa fase da vida está abaixo do que seria recomendado aí para crianças. Para mulheres adultas, a recomendação aí aumenta, então, abaixo dos 50 anos, 1.000 miligramas de cálcio, e entre os 50 e 70 anos, sobe para 1.200 miligramas. Então, o que a gente precisa é conseguir essa quantidade, em torno de mais ou menos 1.000 miligramas para mulheres no climatério. Durante a gestação, o aporte de cálcio, ele também é bastante importante, ele participa aí, né, da formação do esqueleto do recém-nascido, é importante para a manutenção da massa óssea da gestante durante a gravidez e depois também no período da alimentação. Então, nós precisamos garantir
essas 1000 miligramas de cálcio que são recomendadas aí pelas todas as instituições internacionais e nacionais também. Como é que a gente pode conseguir isso? Bem, basicamente, isso é conseguido através dos alimentos, né? Os alimentos ricos em cálcio são principalmente o leite e os derivados do leite. Aqui vocês podem ver nessa tabela quais são as quantidades em cada um dos alimentos. Então, por exemplo, o leite integral e o leite desnatado, cada 100 ml tem mais ou menos a mesma quantidade aqui de cálcio, em torno de 100 miligramas, um pouco mais de cálcio, né? Então, se eu tomar 2 copos de leite por dia, 2 copos de 200 miligramas, de 200 ml mais ou menos, eu tenho aí uns 400, 500 miligramas, que é uma quantidade boa, desde que eu tenha uma dieta saudável e através dos outros alimentos, por exemplo, verduras, verde escura, etc., eu consigo chegar naqueles 1000 que é o recomendado. Uma outra opção seria, por exemplo, um leite e um iogurte aqui, olha, de 200 gramas, né, tradicional, o potinho tradicional, tem mais ou menos também a mesma quantidade de cálcio. Queijos amarelos têm uma quantidade bem maior de cálcio, né, como vocês podem ver aqui. O problema do queijo amarelo é que tem um conteúdo de gordura muito grande. Então, para mulheres no climatério, que muitas vezes têm também problemas com a questão da obesidade, colesterol, alteração do perfil lipídico, então talvez essa não é uma fonte que a gente possa abusar demais, né? Em relação às verduras verdes escuras, então, brócolis, espinafre, vocês podem ver que são medicações, que são então, alimentos que também têm uma quantidade muito boa de cálcio, tá? Então, fugindo aí da dieta saudável, vai ser meio que praticamente impossível a gente manter essas necessidades recomendadas de cálcio. Bom, preocupados então com esta questão de calcular se a ingestão do paciente está adequada ou não, do ponto de vista da ingestão de cálcio, a IOF, então, desenvolveu um aplicativo, que é essa calculadora de cálcio, aí é muito fácil de trabalhar, a gente tem usado rotineiramente no laboratório de climatério aqui da Unicamp. Aqui tem um QR Code, se vocês colocarem aí a tela aí, né, o celular na tela, vocês conseguem baixar, é gratuito esse aplicativo. E ele é bem interessante e fácil de trabalhar. Você, através, então, de algumas perguntas que você vai preenchendo, ele vai nos dizendo aí se é possível, ele vai calculando, então, quanto de cálcio a pessoa está ingerindo. Então, você coloca, por exemplo, aqui, leite, uma porção de 200, um copo de leite. Quantos copos a pessoa toma por semana? Você coloca 7 aqui e assim por diante, e ele vai, então, dando essa informação aí no final, né, sobre a quantidade total de cálcio. Para quem não consegue ingerir essa quantidade através dos alimentos, nós precisamos pensar, então, na suplementação. A suplementação, o primeiro passo para a suplementação é realmente, então, avaliar quanto que esse paciente está ingerindo, pode ser através dessa calculadora ou de perguntas simples, aí dá para ter uma boa ideia se a ingestão está adequada ou não. Se ela não for suficiente, a primeira medida é estimular a ingestão, então sempre é preferível que ele tenha esse cálcio através dos alimentos, e quando isso não é possível, a gente vai lançar a mão, então, das preparações contendo cálcio. Existem no mercado várias formulações contendo cálcio, como estão listadas aí. O que a gente mais utiliza na prática clínica é esse carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele tem uma quantidade, 40% dele é de cálcio alimentar, então é uma boa quantidade de cálcio. Tem o inconveniente de precisar de suco gástrico para ser absorvido. Então, normalmente se recomenda que ela tome junto com as refeições. Já outra formulação que a gente usa bastante é o citrato de cálcio. O citrato de cálcio, eles têm uma quantidade menor aí de cálcio alimentar, então, normalmente a gente recomenda que o comprimido, quando ele acaba sendo meio grande, isso às vezes é incômodo para a paciente, tem a vantagem de não precisar, pode ser tomado em qualquer hora, não precisa estar com o estômago cheio nem nada, ele é absorvido, isso pode ser uma vantagem, né? Na prática, a gente acaba, então, fazendo como essa suplementação? Carbonato de cálcio
é o mais utilizado para crianças, adolescentes, mulheres adultas, para a população normal, quando necessário, o carbonato de cálcio. Para pessoas que têm, então, problemas com a absorção, então, gastrite atrófica, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, pacientes que têm litíase renal, então, nessa situação, a gente lança a mão, então, do citrato de cálcio. Tá? O fosfato de cálcio fica reservado para quem tem contraindicações, as duas primeiras opções. Bem, existe algum problema, né, em relação à suplementação de cálcio? Quais seriam os efeitos adversos dessa suplementação? Na verdade, o cálcio é um suplemento bastante seguro, a não ser em doses bastante elevadas. Então, doses maiores que 2,5 gramas, que é uma dose alta, ele pode estar associado, sim, ao maior risco de litíase renal, 17% das pessoas podem, então, apresentar litíase renal, mas os efeitos adversos mais frequentes são, na verdade, constipação e algum certo grau de distensão abdominal. Então, alguns pacientes não se dão bem, realmente, com os efeitos gastrointestinais adversos aí do cálcio. Hoje, existe uma preocupação também, na verdade, a partir de 2010, começou a haver uma preocupação com o risco de doenças cardiovasculares associadas a essa suplementação de cálcio. Em geral, isso foi observado em alguns estudos, mas poucos, com doses mais elevadas, em torno de 2 gramas por dia de cálcio. Então, o cálcio que vem dos alimentos, até essa dosagem, 2.000, 2.500 miligramas, é uma medicação segura, inclusive do ponto de vista cardiológico. Essa preocupação surgiu em relação ao risco de eventos cardiovasculares, particularmente infarto agudo do miocárdio, com um trabalho que foi o primeiro deles, foi publicado em 2008, onde eles fizeram, então, um ensaio clínico com mais de 1.400 mulheres, e parte delas, metade recebeu o citrato de cálcio, 1.000 miligramas, e a outra parte recebeu, então, placebo, e eles observaram que o risco de infarto agudo de miocárdio praticamente dobrou nas usuárias de cálcio. Esse estudo tem uma série de críticas, do ponto de vista da população que foi incluída, então, a média etária era 74 anos, muitas já tinham doença cardiovascular prévia, e hoje algumas meta-análises bem recentes, essa de 2015, inclui aí 18 estudos, mostra que o risco de mortalidade por eventos cardiovasculares em quem faz suplementação de cálcio, ele não é significativo. Então, como conclusões dessas novas meta-análises, as evidências atuais, elas não sustentam a hipótese de que a suplementação de cálcio, com ou sem a vitamina D, aumente o risco de doença coronariana ou mortalidade cardiovascular por outras causas. Então, realmente, a gente fica muito tranquilo, né, quando usa as doses habituais e, principalmente, quando você faz a suplementação através da alimentação. Outra nutriente que é extremamente importante é a vitamina D, que na verdade é um pró-hormônio que participa aí também, tem uma função importante no metabolismo ósseo, não só no metabolismo ósseo, existem receptores para a vitamina D, hoje a gente que em todos, né, vários locais aí do organismo, então está relacionado com várias outras questões também, imunidade, diminuição do risco cardiovascular, tumorogênese, né, na verdade, inibição aí do crescimento de tumores, então, várias questões estão relacionadas. Vamos ficar, basicamente, com os efeitos da vitamina D do ponto de vista de saúde dos ossos. Apesar da importância da vitamina D e da gente morar num país tropical, né, onde se diz, aqui a gente tem muito sol, então não temos muitos problemas em relação à vitamina D, não é bem assim. Nós temos talvez menos problemas com a vitamina D, sim, mas ainda assim numa porcentagem alta. Se vocês verem aqui, por exemplo, Oriente, na Ásia, 70%, 80% da população tem hipovitaminose D. Mas aqui na América do Sul, ainda assim, isso varia de acordo com as regiões do nosso país, mas no Brasil, na América do Sul, em torno de 50% da população também tem uma deficiência da vitamina D. E por que a vitamina D ela é extremamente importante? Como é que a gente faz para conseguir as necessidades diárias aí de vitamina D? Existem basicamente duas fontes de obtenção de vitamina D.
a fonte endógena, que é a produção cutânea de vitamina D, que é a mais importante, mais de 80% da nossa vitamina D vem aí dessa produção cutânea, mas também existe uma porcentagem menor, de aporte menor, que pode vir através dos alimentos. Então, vamos ver um pouquinho a parte da síntese cutânea, só relembrar da síntese cutânea da vitamina D. Bem, ela é sintetizada, então, na pele, a partir dessa molécula, 7-deridrocolesterol, que por ação dos raios ultravioleta B, transforma, então, atua, né, é transformada em colecosterol, vitamina D3, essa vitamina D3 aí no fígado sofre, então, uma hidroxilação, ganha aí uma hidroxilase no carbono, hidroxila no carbono 25, o ergocalciferol, que é a vitamina D2, ela também sofre essa hidroxilação hepática, e se forma, então, a 25-hidroxivitamina D. Essa 25-hidroxivitamina D, ela é a forma circulante, né, que nós temos em maior quantidade, mas ela é inativa. Para que ela se torne ativa, ela precisa sofrer uma outra hidroxilação a nível renal e se transforma, então, na forma ativa, que é 1,25-hidroxivitamina D, que vai atuar aqui principalmente aumentando a absorção intestinal do cálcio, está envolvida na mineralização óssea e, como eu disse, também em vários outros aspectos, como resposta imune, inibição de tumores e etc. Então, é dessa forma que a gente obtém a vitamina D. Expondo a pele em alguma proporção ao sol, a gente vai ver a seguir. Quais são, apesar desse sol, apesar de a gente estar num país tropical, os problemas de vitamina D acontecem ainda porque vários fatores podem interferir com essa síntese cutânea de vitamina D. Então, não depende só do sol, depende muito disso, mas quanto que eu preciso de sol para produzir a quantidade adequada de vitamina D? Nós sabemos que a exposição solar entre o sol das 10 até as 15 horas, né, que é aquele sol que os dermatologistas, na verdade, pedem para que a gente evite, mas esse é o sol mais importante que tem a capacidade de sintetizar a vitamina D. 15 minutos de exposição solar, neste momento, apenas 15% da superfície corporal. Então, se eu ficar com os braços ao sol, se eu ficar com a perna ao sol, então uma caminhada, né, que eu dê por alguns minutinhos no sol, se eu andar a pé, né, ou alguma atividade ao ar livre que eu faça, já é suficiente para garantir a minha vitamina D. Então, esses 15 minutos nesse horário garantem mais ou menos umas 3.000 unidades de vitamina D. 3 vezes por semana eu tenho aí quase 10.000 unidades, que é mais do que suficiente para garantir as minhas necessidades. Outros fatores, então, que interferem tipo de pele, então, pacientes que têm uma maior quantidade, mulheres com maior quantidade de melanina na pele, a melanina acaba funcionando como uma barreira, o efeito da radiação ultravioleta, então, diminui a síntese de vitamina D, roupa, uso de filtro solar. Um filtro solar, por exemplo, 30, ele impede a absorção em 95% de absorção da vitamina D. A idade também, pessoas mais idosas, elas têm menor síntese cutânea dessa vitamina D. Então, vários fatores podem interferir e a gente, então, precisa tentar contornar isso dentro do possível. Outra fonte de vitamina D que eu disse no início é a fonte exógena através dos alimentos. Se vocês observarem aqui, existe uma lista de alimentos que não são, na verdade, a lista nem é grande, né? Então, por exemplo, os peixes mais gordurosos, peixes mais oleosos, salmão, sardinha, tem aí uma quantidade boa de vitamina D. Então, por exemplo, 100 gramas de salmão tem aí 600 unidades de vitamina D. O problema é que são alimentos que não são, que a nossa população não há um hábito de brasileiro, né? Ingerir quantidades suficientes desses alimentos para garantir o aporte que ele precisa de vitamina D. Olha, outro que tem muita vitamina D é o shiitake, por exemplo. Quanto que a gente come disso por semana? E olha lá, né? Normalmente a gente não tem o hábito de ingerir. Então, se a gente não garantir através da exposição solar, provavelmente vai ter uma falta, uma deficiência também da vitamina D. O que é deficiência de vitamina D e o que é considerado um nível normal?
Isso mudou agora a partir de 2017, os valores de referência eram outros, e hoje se considera adequado, o normal, um nível de vitamina D de acima de 20 nanogramas por ml, como está aqui. Então, para a população em geral, 20 nanogramas é um nível considerado normal de vitamina D, e níveis assim, entre 30 e 60, eles são, então, os valores de referência para pessoas que são do grupo de risco, têm maior risco de hipovitaminose D. Então, isso significa que eu preciso, então, dosar a minha vitamina D para saber se está adequada, se não está, se eu preciso repor ou não. Quais seriam, então, as indicações e como é que a gente tem usado na prática clínica, né, essa questão da dosagem da vitamina D. Não existe recomendação de dosar a vitamina D para todo mundo. Ela deve ser dosada para os pacientes que pertencem, então, ao grupo de risco. O que seria o grupo de risco? Pacientes com osteoporose, as pessoas obesas, a vitamina D, ela é lipossolúvel, existe um sequestro aí para o tecido adiposo, então os obesos têm mais deficiência de vitamina D, os idosos, que ficam, em geral, assim, não têm exposição ao sol, muitas vezes estão, então, dentro de instituições, o risco de queda desses pacientes é maior, problemas de absorção, alguns medicamentos, corticoides, anticonvulsivantes, antifúngicos, pode também aumentar aí, serem considerados fatores de risco para a vitamina D, interferir. Se vocês olharem aqui, nessa tabelinha, que é de um trabalho americano, do professor Hollick, que é uma das principais, aí, acho que a maior autoridade em vitamina D, existe nessa lista também uma indicação de dosar, pelo menos nos Estados Unidos, dosar vitamina D na gravidez em mulheres que estejam amamentando. Nós temos dificuldade de realizar essas medidas no Brasil, inclusive, por exemplo, aqui na Unicamp, no nosso laboratório de rotina não se faz dosagem de vitamina D, ela está restrita para algumas áreas, especialidades nefro, endócrino, para alguns casos assim mais específicos, né? Então, eu acredito que a gente não consiga cumprir também, que não exista essa determinação, pela dificuldade até de se realizar essa dosagem em gestantes, né? Quais são as necessidades, então, diárias de vitamina D? Essa também é uma recomendação do Instituto de Medicina americano. Vocês podem observar aqui, para indivíduos adultos, a grande maioria precisa aqui de 600 unidades de vitamina D, exceto mais idosos, então depois dos 70 anos, isso aumenta aí para 800 unidades de vitamina D. Para indivíduos do grupo de risco, que é essa coluna aí da direita, essas necessidades aumentam para 1.500, 2.000 unidades de vitamina D. Então, vamos considerar que para a maioria das pessoas, 600 unidades seria o normal. Quando você tem, então, uma gestão adequada e níveis, então, suficientes de vitamina D, 600 miligramas, ok, para as pessoas que têm, então, uma deficiência de vitamina D, ou seja, níveis inferiores àqueles 20 nanogramas que eu falei, então, nós precisamos fazer um tratamento para corrigir essa deficiência de vitamina D. Existem diversas formulações, gotinhas com 200 unidades, comprimidos com diversas posologias, até 50.000 unidades, mas o recomendado para a gente corrigir uma deficiência são doses muito maiores, então uma dose de ataque de 50.000 unidades de vitamina D por 8 a 12 semanas, e depois disso, então, fazer uma manutenção aí com 1.000, 2.000 unidades aí por dia, ou 7.000 unidades por semana. Essa seria, então, a recomendação para tratar uma deficiência. Por que a vitamina D é importante? Além dessas questões do metabolismo ósseo, revisões sistemáticas têm mostrado também que a vitamina D ela tem efeito a nível muscular, existem receptores para a vitamina D na musculatura, principalmente nos grandes grupos musculares, e então ela contribui aí também com a força muscular, com a questão de propriocepção, então inibe, a revisão sistemática mostrou que ela diminui aqui em quase 20% o risco de quedas, que é um fator importante para a ocorrência de fraturas em pessoas que têm osteoporose. Então, vitamina D
previne quedas, diminui a incidência de quedas, e quando associada ao cálcio, ela também tem algum efeito muito menor, pequeno, né, como vocês podem ver aqui, mas diminui também, associada ao cálcio, o risco de fraturas em pacientes que têm, principalmente, osteoporose. Queria falar um pouquinho, e até a gente podia aproveitar aí, né, o pessoal do obstetrícia, e discutir um pouquinho da questão da suplementação de cálcio durante a gravidez. Ela também parece importante, e essa é uma revisão sistemática recente, agora de 2019, incluindo aqui 30 estudos, mostrando que essa suplementação de cálcio durante a gestação, ela também reduz a incidência de pré-eclâmpsia em 52%, reduz também diabetes gestacional. Um dos estudos também mostrou que diminui a incidência de hemorragia pós-parto, mas foi apenas um estudo. Então, pelo menos essas duas situações primeiras aqui, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, parece ter algum benefício dessa suplementação de cálcio durante a gravidez. Outra coisa que hoje tem se falado muito é a questão dos efeitos extraesqueléticos da vitamina D, particularmente relacionados com a imunidade. Então, quais seriam os efeitos da vitamina D em relação à questão do coronavírus, da infecção por Covid-19? Isso surgiu, essa possibilidade surgiu a partir de um trabalho da Universidade de Turim, né, na Itália, onde eles avaliaram os pacientes internados, os casos mais graves, com Covid-19, e observaram que esses pacientes tinham deficiência de hipovitaminose D. E a partir daí surgiu essa possibilidade de que eventualmente seria um recurso para melhorar a imunidade e, com isso, diminuir os riscos associados a essa infecção. Mas esse estudo, na verdade, tem uma série de vieses, né? Normalmente, os pacientes, as pessoas que têm, então, situações mais graves da infecção, também têm muitas comorbidades associadas, que também estão associadas com a hipovitaminose D. São pessoas bastante idosas, onde a gente já sabe que a deficiência de vitamina D é muito mais comum. Então, essa recomendação de aumentar a dose, suplementar a vitamina D em doses elevadas para evitar ou prevenir a infecção, isso não está fundamentado. Inclusive, uma associação aqui, olha, a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial lançou, então, essa recomendação, e aí sociedades muito importantes nacionais, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Abraço, que é a Associação Brasileira de Metabolismo Ósseo, fez uma nota de manifesto em relação a esse posicionamento, repudiando, então, essa recomendação de administrar vitamina D com esse intuito, né? Então, nessa carta, ele diz que não existe até o presente momento nenhuma indicação aprovada para prescrever suplementos de vitamina D visando outros benefícios além da saúde óssea, embora ela tenha envolvido diversos processos, não procede essa recomendação, tá? Existem outros posicionamentos também de outras sociedades, mas eu acho que está claro que no momento a gente ainda não tem essa indicação. Falar um pouquinho, então, por último, sobre os exercícios. Os exercícios, eles são extremamente importantes, também tem um envolvimento bastante intenso aí no metabolismo ósseo, eles atuam no osso, não só através de fatores mecânicos, mas também fatores hormonais. Quando se faz uma atividade física, e uma atividade física, algumas específicas, você produz aí, atua no mecanostato do osso, e você produz uma certa deformidade no osso, cria uma tensão óssea, isso gera polaridades que vão estimular a atividade dos osteoblastos, que são essas células formadoras de tecido ósseo. Então, a recomendação para a população geral é que faça pelo menos 30 minutos de atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, se for possível também ao ar livre, né? Isso vai ajudar, então, bastante, tá? Que tipo de exercício? Exercício com carga e com impacto são importantes, porque ativam mais essas propriedades mecânicas do osso, e para pessoas que têm osteoporose, ao contrário, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né, com a questão do impacto pelo risco de fratura.
O que a IOF recomenda? Então, basicamente, são 3 grupos de exercícios. Exercício com sustentação do peso, então, exercício que exerce alguma carga mecânica ali no osso, então, com impacto, então, por exemplo, aeróbico de impacto, corrida, caminhada, subir escada, são tipos de exercícios que são ótimos aí para estimular o osteoblasto e preservar a massa óssea. Um outro grupo de exercício é de fortalecimento muscular, então, exercício com aquelas faixas elásticas, musculação, também são muito interessantes. E, por último, os exercícios que trabalham o equilíbrio. Então, Tai Chi Chuan, Pilates, Yoga, qualquer exercício que trabalhe o equilíbrio, ele não vai necessariamente melhorar muito a massa óssea, mas ele atua na propriocepção. Então, diminui o risco de quedas, e isso é muito interessante para quem já tem, né, maior risco, como tem as mulheres nessa faixa etária. O que a gente deve evitar, né, em pacientes que têm já osteoporose do ponto de vista de exercício? Ela pode fazer qualquer coisa. Em geral, elas gostam muito de hidroginástica, a gente viu lá que, assim, pode ser ótimo como exercício para cardiovascular, para várias questões de articulação, etc., mas, do ponto de vista de metabolismo ósseo, não é muito interessante. O que elas não podem fazer? Exercícios que aumentem o risco de fratura. Então, por exemplo, se a paciente tiver já um comprometimento, uma baixa massa óssea na coluna lombar, então, exercícios com flexão muito abdominal, muito intenso, com flexão importante do tronco, você pode, então, levar a uma fratura vertebral. Devemos nos preocupar também com exercício com carga, com exercício de alto impacto. Algumas torções muito abruptas também podem levar a aumentar esse risco de fratura. Então, particularmente do quadril, né? Torção muito importante do quadril pode exercer uma força mecânica levando à fratura de quadril. Então, precisa uma certa preocupação, uma certa cautela com a recomendação de exercícios para pessoas que têm osteoporose, embora eles sejam extremamente importantes. Tá? O exercício é importante, como eu disse um pouquinho antes, aqui só mostrando dados, né, na prevenção das quedas. Então, os exercícios, aqui essa é uma revisão sistemática de 2017, que mostrou que uma lista grande também de trabalhos, que o exercício, ele reduz aí quase 30% a ocorrência de quedas. Isso já está bem documentado na literatura, então é preciso incorporar isso nas medidas preventivas. Para finalizar, eu só queria lembrar que, embora a gente esteja falando de todas essas medidas preventivas aqui em mulheres no climatério, na verdade, a osteoporose, isso o professor Dente, já muitos anos atrás, já dizia, ela deve ser considerada uma doença pediátrica. Então, assim, essas medidas todas, como a gente viu lá no primeiro slide, elas deviam ser iniciadas na infância, né? Porque durante toda a vida você vai fazendo, construindo o seu osso, para lá na frente você ter, então, os seus resultados. Então, investir em medidas preventivas, como essas todas que eu falei, no diagnóstico precoce e na educação pública, são medidas fundamentais para a gente ter ossos fortes aí quando chegar nessa fase da climatéria, da menopausa ou na terceira idade. Era isso, então, eu gostaria de agradecer, estou aqui à disposição para perguntas, a gente vai tentar fazer perguntas aí, vocês podem fazer pelo chat, a Ana está aqui me ajudando, né, Ana? E vai selecionar, então, algumas perguntas para a gente poder estar discutindo com vocês. Doutora Lúcia, muito obrigada pela excelente aula, foi muito importante todas as orientações que a senhora nos passou, e previamente eu recebi algumas perguntas e já vou adicionar as que forem surgindo aqui no chat, então, por favor, as pessoas presentes aqui da plateia comecem a enviar as perguntas para que eu possa passar para a doutora Lúcia. Doutora Lúcia, falando de vitamina D, eu recebi uma pergunta sobre a exposição solar e o risco de câncer de pele. Nós sabemos que para a metabolização da vitamina D, é muito importante que a paciente tenha a recomendação da exposição solar, como a senhora já disse, por 15 minutos. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a exposição solar e o risco de câncer de pele. Como que nós poderemos fazer uma orientação para não entrar em detrimento com esse aumento do risco, já que a gente sabe que o efeito solar ele é cumulativo com relação ao melanoma?
Só um minutinho. Pode pôr aqui. É uma ótima pergunta, Ana. Existe realmente, claro, essa preocupação, né? Sempre que você fala em orienta as pessoas a tomarem sol, existe, a gente sabe que isso está relacionado com maior incidência de câncer de pele, sim, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia, existem posicionamentos da Sociedade Brasileira, eles também reconhecem e concordam com essa importância da exposição solar para a prevenção aí da perda de massa óssea. E o que eles dizem é o seguinte, é muito melhor você ter uma exposição baixa do ponto de vista de tempo, por pouco tempo, mas bastante frequente, do que aquela coisa de eu não tomo sol nunca e de repente eu vou e fico várias horas no sol e aí, né, produzindo queimaduras. Isso é muito mais nocivo do ponto de vista de risco de câncer de pele. Então, eles também, no posicionamento deles, eles dizem, tomassem 5, 10 minutinhos do sol frequentemente, não estaria associado com o aumento da incidência. Acho que a preocupação maior é com pessoas com pele muito, muito clara, né? Pessoas de pele clara, de olho claro, são aquelas pessoas que têm mais propensão. Agora, a recomendação é isso, você vai proteger algumas áreas, não precisa ficar se expondo ao sol, né? Se você vai ao corpo todo, vai proteger o rosto, o filtro solar, algumas áreas você vai proteger, mas o braço, perna, por exemplo, 5, 10 minutinhos, é isso que a gente faz, né? Ao invés de ficar mais tempo, fica mais frequentemente por um tempo menor. Esse risco, então, acaba não sendo muito aumentado, não. Eles também apoiam, então, essa orientação. Perfeito, doutora Lúcia. Nós temos uma questão da doutora Samanta sobre o uso da plataforma vibratória. Se a senhora poderia falar se existe alguma evidência sobre o impacto do uso da plataforma vibratória no ganho de massa óssea? Eu acho que sempre que você tem um exercício com impacto, vou tirar um pouquinho essa apresentação, ótimo. Sempre que você tem ali algum exercício com impacto, basicamente, você acaba estimulando a atividade de osteoblasta. Especificamente em relação a essa plataforma vibratória, eu acho que depende um pouquinho da intensidade da vibração, pode ter também algum benefício sobre a massa óssea, né? Mas o mais importante é exercícios que têm efeito sobre grandes grupos musculares, envolvimento muscular. Ok, professora. Outra pergunta que surgiu é que a obesidade, ela é um fator de pior prognóstico para os pacientes com o SARS-CoV-2. E que se existe alguma recomendação, nós também sabemos, através dos estudos populacionais do grupo de menopausa, que a obesidade é muito prevalente, a obesidade, o sobrepeso nas mulheres de meia idade. Se existe alguma recomendação sobre o uso da vitamina D, alguma dose diferente para esse grupo de mulheres de sobrepeso e obesidade? Se existe necessidade de algum ajuste de dose? Sim, se vocês lembrarem um pouquinho daquelas recomendações do Instituto de Medicina, existe uma tabela específica para pessoas, para populações de alto risco. Então, os obesos estão nessa população de alto risco. Como existe esse sequestro de vitamina D para o tecido adiposo, por ela ser lipossolúvel, realmente os indivíduos obesos precisam uma dose maior. A recomendação é em torno de 1.500 miligramas, pelo menos, aí, de vitamina D para mulheres obesas nessa fase do climatério, tá? Isso, claro, pensando também na questão, se ela não puder ajudar, tomando aí um pouquinho de sol, né, que é recomendado, tá? Exatamente. Professora, quais seriam os melhores tipos de exercício durante essa fase de isolamento social, pensando em manutenção e saúde óssea? Olha, Ana, eu acho que a gente tem visto aí, eu não sei, eu tenho visto nas redes sociais tantas orientações de atividade física para se fazer, né, em casa, quando você está aí confinado. Eu acho que todas elas são válidas. A gente viu lá, por exemplo, se você mora num lugar onde você pode sair para dar uma caminhada, fazer uma corrida, ótimo, né?
Se você mora num apartamento, subir e descer a escada é uma ótima atividade para fazer nessa época, já que, né, não tem essa outra possibilidade. Aquelas faixas elásticas que você pode fazer lá assistindo a sua televisão dentro de casa. Então, todos esses exercícios que você consegue fazer trabalhando músculos, né, dentro de casa, eles podem ajudar, sim. Então, eu acho que é importante, e a internet está cheia de aulinhas agora, né, sobre orientações aí com relação à prática de atividade física dentro de casa, tá? Todas elas são válidas. Perfeito, professora. Uma outra pergunta que surgiu, qual seria a melhor forma de suplementação de cálcio para os pacientes com síndromes malabsortivas, ou até mesmo aquelas pacientes que têm intolerância à lactose e não consomem 3 porções ou mais de leite derivados por dia? Então, quando você não consegue atingir as suas necessidades através da alimentação, então precisa lançar mão dos suplementos. Vamos pensar nessa questão de quem tem, por exemplo, intolerância à lactose. É importante lembrar que dos 3 tipos de leite, então, leite integral, leite desnatado e o leite sem lactose, todos têm uma boa quantidade de cálcio, inclusive o leite com lactose. O leite sem lactose, né? O leite sem lactose, ele também tem as mesmas quantidades de cálcio que os outros leites. O leite desnatado, ele tem até um pouquinho mais, a quantidade de cálcio é um pouco maior do que no leite integral, porque você retira a gordura, concentra um pouco mais a quantidade de cálcio. Então, mesmo quem tem intolerância à lactose, se ela ingerir o leite sem lactose, ela vai estar garantindo o cálcio, tá? E agora, por exemplo, vegetarianos, esses sim vão ter que lançar mão, né, existem leites, por exemplo, não animais, leite de amêndoas enriquecido com cálcio, né, existem aí vários produtos, ou verduras, né, eles ingerem uma quantidade muito grande de verduras, leite escuro, etc., que pode eventualmente até garantir. Mas precisa ficar atento, né, essas pessoas que têm alguma restrição em relação aí ao leite, por qualquer que seja a questão, tá? Perfeito, professora. Surgiu uma outra pergunta sobre o impacto do treinamento de força durante a adolescência e a infância. E se o treinamento com faixas elásticas tem algum impacto na densidade mineral óssea? Tem. O treinamento com faixas elásticas, ele também fortalece a musculatura, e se fortalece a musculatura, aumenta a massa óssea, tá? Então, se feito numa frequência e regularidade, né, numa intensidade, então, adequada, ele aumenta a massa óssea, sim. O comprometimento, assim, na infância ou na adolescência, né, que foi a pergunta, se isso compromete ou ajuda a manter a massa óssea? Isso, é o impacto do treinamento de força nessa fase da vida. Eu acho que nessa fase da vida, assim, não diria treinamento de força, né, porque existe a questão também de cartilagem de crescimento, que a gente precisa tomar um cuidado aí, né, com alguns cuidados para não comprometer, não a questão da massa óssea, mas o crescimento e estatura, né, das crianças e particularmente dos adolescentes. Mas, assim, criança, gente, brincando, né, pulando corda, amarelinha, qualquer que seja a corrida normal que eles fazem, isso já é um exercício com impacto super importante para preservar a massa óssea. Se conseguir tirar a criança da frente do computador, né, e ela brincar como se brinca, né, fora ao ar livre, isso já tá ótimo, né, para fortalecer. Eu não recomendaria assim, um treinamento específico de força nessa faixa etária, não. Oi, doutor Gustavo, tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de falar uma coisinha, sabe, Lúcia? Eu acho que sua aula foi excelente, foi uma revisão perfeita de tudo isso que nós passamos, e me lembro, inclusive, da sua tese em jovem para a formação de massa óssea. Eu acho que a gente tem que lembrar aqui. Existe alguma coisa, a gente já nasce, como diz o árabe, maktub, está escrito. A genética, a cor da pele, as características pessoais. Depois entra a parte alimentação, desenvolvimento na infância, na puberdade, se tem doença, se não tem doença, se se alimenta bem, se não alimenta bem. Eu me lembro que quando eu era jovem, faz muitos e muitos e muitos anos, eu tinha que tomar um remédio que tinha um gosto desgraçado, chamado-se emulsão biscote. Era vitamina
Cálcio e vitamina D, era terrível tomar aquilo. E tive que tomar, não tinha jeito. Bom, o importante é que todos chegam aos 30 anos, aproximadamente, como você disse, com uma densidade mineral óssea já definida. A partir daí, como diria aquela velha canção ou música, décadence avec élégance. Né? Começamos a perder massa óssea. Verdade. E nós temos que fazer o possível para que essa perda seja minimizada durante toda a vida. E isso que é importante que você falou. Agora, uma coisa que nós temos que entender. Depois dos 70, eu me enquadro nisso há muitos anos, depois dos 70 a gente tem que ter uma coisa mais séria, que é não cair. Porque se cair, nós vamos ter a massa óssea, por melhor que seja, de um sujeito de 70 ou 75, 78, sei lá quanto. Então, eu acho que isso é importante. Porque o que eu tenho visto e recebido, inclusive, em consultório, outro dia chegou uma senhora que foi um cardiologista, ele pediu uma densidade mineral óssea dela, e ela estava com osteopenia. Certo. Ela tinha 84 anos, 84, 85, e estava na média. Ele nem um desvio padrão para mais, nem para menos, estava na média da faixa etária. E o doutor encheu ela de remédio, quando, na verdade, a gente tem que manter a ingestão de cálcio, tomar sol, vitamina D, e fazer ela ter uma atividade física. Porque ela não vai voltar a ter osso de 20 anos, nem aqui, nem em Itapecerica da Serra. Acho que isso que a gente tem que entender. E não se basear só no resultado, verificar no esquema de perda de massa óssea, se ela está dentro da sua faixa etária. Porque com 90 anos, vai ser definido. O que nós temos que fazer nessa fase é tomar cuidado para não cair. Parabéns ao departamento. Aliás, eu estou chegando a uma conclusão. Nesse tempo de quarentena, tem mais gente nas reuniões do que presencialmente. Parabéns ao departamento. Obrigada, Gustavo. Obrigada. E o senhor tem razão, é verdade, né? É por isso que a gente diz que correr atrás é muito mais difícil. O negócio é fazer, né, durante a vida toda para chegar lá com uma saúde boa, como a sua, por exemplo, super bem aí, né? E alguns cuidados a mais vai ter que tomar a partir de uma certa faixa etária, mas chegar lá bem é que é importante, daí se manter bem, né? O exercício é fundamental. Obrigada, doutora Lúcia. Eu acredito que agora aqui no chat nós não tenhamos mais perguntas. Eu gostaria de dizer para a senhora que mesmo o público não médico que estava presente, e nesse público se inclui a minha mãe, que fez questão de assistir a aula da senhora, todo mundo me mandando aqui no privado os parabéns pela clareza, pela profundidade. Foi muito importante tudo que a senhora nos passou. Eu gostaria de passar a palavra para a senhora, para nós encerrarmos a reunião, e falar para os participantes que, no final, a Márcia Ávila vai deixar já o link da reunião da próxima quinta-feira. Muito obrigada, professora Lúcia. Obrigada, Ana. Deixa eu aproveitar um pouquinho antes da gente encerrar. Eu não sei se tem alguém, né, aí no chat da obstetrícia. Eu queria conversar um pouquinho sobre como é que está hoje, né, essa recomendação de cálcio, de vitamina D durante o pré-natal, porque, e até a questão de dosar a vitamina D, eu acho que isso não é uma rotina, que eu me lembro, não é uma rotina que está sendo feita. Não existe essa recomendação oficial de usar a vitamina D para todo mundo no pré-natal, mas a suplementação, particularmente de cálcio, eu acho que existem já evidências, isso já está incorporado na rotina pré-natal, porque as recomendações nutricionais da SOGESP já de 2018, pelo menos, isso ainda não estava incorporado, né? Não são todos que consideram que é uma questão já totalmente com nível de evidência para a gente fazer isso de rotina. Não sei se alguém da obstetrícia, como é que está essa questão nos nossos protocolos aqui com relação ao pré-natal? Doutora Fernanda, a senhora quer falar alguma coisa? A Fernanda... Ela digitou aqui para nós, doutora Lúcia, que ela suplementa o pré-natal de adolescente, todas as gestantes e mulheres com risco de pré-eclâmpsia no CAISM.
Sim. Então, acho que aquelas situações onde existe alguma evidência, né, de melhora que nessas pacientes de pré-eclâmpsia, talvez na diabética, não sei, acho que fica restrito, então, a essas pacientes. E a dosagem, acredito que a gente não conseguiu fazer nem aqui, né, e acho que não existia essa orientação para fazer generalizado. Tá ótimo, Ana, acho que foi bem, né, eu acho que, como o senhor Gustavo falou, a gente tem mais público dessa forma até, né, do que quando faz presencial, porque daí você também, as pessoas estão em atividades aqui dentro, nem sempre podem estar presentes na reunião, então dessa forma a gente conseguiu aí abranger o maior número de pessoas. Eu agradeço a todos, agradeço a Fernanda, agradeço ao departamento, a oportunidade de conversar com vocês, foi muito bom. Obrigada, viu? Obrigada, Ana, pela ajuda aí com a seleção das perguntas, pela condução aí da discussão. Disponha, professora, foi um prazer. Tá, tchau, tchau, então, para todos.